agora é o momento da gente falar sobre isso, sustentabilidade, tudo que permeia a sustentabilidade. É um tema bastante denso, é um tema que tem sido bastante comum nas rodas de conversa no Brasil e no mundo, e o Brasil é muito cobrado por esse tema, né, pelo tema da sustentabilidade. E a gente tem aí uma referência no assunto, ele está fazendo o maior sucesso nas redes sociais, posta vídeos, dá entrevistas, não é mesmo? Augusto Silva, vem para cá, para o palco Getap. Seja bem-vindo, palmas para o Augusto, gente. Oi. Bom Obrigado. dia, Augusto. Bom dia. Está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Eu acho bacana o trabalho do Augusto, porque ele fala muito a língua do produtor rural, né? E é o que o Anderson estava falando. A gente precisa falar em sustentabilidade e aplicabilidade dentro do negócio, não é mesmo, Augusto? Exatamente, tem que dar dinheiro no fim da linha, né? Exatamente. Como é que a gente faz para o negócio ser sustentável, ser rentável, ser produtivo? Tá aí. Agora esse é o tema da palestra do Augusto. O palco é todo seu. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui esse ano sofreu ou a região sofreu com falta de água? Levanta a mão. Legal. Estava conversando com o Charles lá na região de Goiás, Rio Verde, Montevidéu, sofreu com falta de água, excesso de temperatura. Quem aqui do sul sofreu com excesso de água? Pois é, o pessoal do sul ali sofreu com excesso de água. Agora, quem aqui concorda comigo que tem dificuldade para ter lucratividade hoje na agricultura? É um desafio, vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo também que os desafios climáticos, eles, de certa forma, estão aumentando e dificultando a produção? Vocês concordam comigo? Agora, e se eu falar para vocês que tem um caminho que vai deixar o agricultor menos dependente do clima, que vai deixar ele com uma maior margem de lucro e ainda assim fazer um bem para o meio ambiente? Parece bom demais, não parece? Será que esse bigode aí está falando a verdade? Será? Bom, vocês estão vendo aí só um minutinho, passar um aqui. Isso, olha aqui. Bom, não sou só eu que estou falando. Todas essas grandes empresas estão olhando para isso que eu vou comunicar com vocês hoje. Todas essas grandes empresas que têm muito dinheiro, que têm visão, que estão olhando lá na frente, estão investindo em agricultura sustentável, em agricultura regenerativa. Por que eles estão fazendo isso? Porque sim é uma tendência de mercado, porque sim o mundo precisa disso, porque sim dá dinheiro. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Eu não vou me alongar muito sobre quem eu sou, já foi apresentado. Hoje eu estou como diretor da AgroLibertas, que é uma empresa de consultoria em agricultura regenerativa, e diretor também do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Então nós estamos liderando várias iniciativas dentro desse contexto da agricultura regenerativa e sustentável. Para que a gente balize aqui a nossa conversa, a gente precisa conceituar o que é a agricultura regenerativa tropical. E eu vou ler isso para vocês, para ficar bem cravado. Agricultura regenerativa tropical são modelos integrativos que harmonizem práticas, manejos, insumos, recursos naturais e serviços ecossistêmicos de forma sustentável, eficiente e lucrativa para produzir alimentos saudáveis, regenerar os solos tropicais e os recursos naturais e sequestrar carbono atmosférico e evitar gases de efeito estufa. A teoria é linda, né? Mas será que na teoria a prática é outra? Bom, eu acho que nós temos algum conhecimento e autoridade de causa, porque nós implementamos em maior ou menor grau essa agricultura em mais de 120 agricultores em todo o Brasil. E o que nós observamos é aumento de produtividade, melhoria do solo, aumento de resiliência, aumento da lucratividade. Grandes bancos, instituições se interessando por isso. Nós agora fomos recentemente convidados por um banco, grande banco estatal, eles perguntaram para nós o que é agricultura regenerativa, nós queremos saber o que é isso, e nós queremos financiar, entregar dinheiro mais barato para quem faz isso. O mercado está olhando para isso. Agora, dentro dessa agricultura regenerativa, nós temos duas avenidas que devem se caminhar juntas. Muitas vezes eu já escutei
primeiro eu vou melhorar o solo e depois eu penso na planta. Não é assim. Nós precisamos pensar os dois caminhos juntos. Quais são esses caminhos? Um caminho de estratégias de médio e longo prazo, que vão deixar o ambiente mais resiliente, que vão melhorar esse ambiente. E as estratégias de curto prazo, que vão fazer com que a planta explore melhor o ambiente que ela está inserida. Quais são essas estratégias? As boas práticas. Rotação de culturas, construção de perfil de solo sem impedimentos, menor uso de substâncias agressivas, pouco revolvimento do solo, adubação orgânica de qualidade, consórcios. Tudo isso vai trazer para a gente uma desintoxicação do nosso sistema e uma melhoria do nosso ambiente produtivo. E a avenida que se caminha junto ao longo prazo e médio prazo, é a avenida do curto prazo, que deixa a planta mais eficiente para lidar com o ambiente que ela está inserida. Então, é claro, uma construção de ambiente demora tempo, mas impactar a planta é rápido e faz com que ela explore da melhor forma o ambiente que ela está inserido, enquanto você melhora gradativamente o ambiente. Quais são essas estratégias? Manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, uso de bioinsumos, estímulos fisiológicos, janela de plantio, cultivares tolerantes. Então, aqui vai, realmente, gostaria de parabenizar, porque os agricultores que participam no GETAP, eles já estão utilizando muitas dessas estratégias, como, por exemplo, a calagem e a gessagem. E a ciência nos mostra que a planta está respondendo a doses maiores de calcário e gesso. A planta está respondendo, mas os manuais estão falando para a gente que as doses são menores. Então, o que está acontecendo? Na minha opinião, a planta é soberana. E os agricultores do GETAP estão entendendo isso e caminhando esse caminho. O que mais que os agricultores do GETAP estão fazendo? Bom, eles estão utilizando também estratégias de curto prazo. Lembra que eu falei? Deixar a planta mais eficiente para explorar o ambiente. Quais estratégias que os agricultores do GETAP estão utilizando? Inoculante azospirilo, que vai entregar 30 kg de nitrogênio. Uma tecnologia consolidada, sim, mas nem todo agricultor utiliza. Se você for levar a mesma quantidade de nitrogênio que o azospirilo vai te entregar com ureia, qual vai ser o custo, qual vai ser a eficiência, qual vai ser o impacto ambiental? Não preciso nem falar. Estimulantes, como reguladores vegetais, e aí tem várias espécies de estimulantes, que fazem com que a planta tenha uma maior eficiência fotossintética, por exemplo, e explore melhor o ambiente que ela está inserido. E, claro, o uso de biodefensivos, como uma grande estrela, a Bovéria bassiana. Agora, eu quero trazer um foco para a calagem um pouco diferente. Olhar especificamente para o magnésio. Já dizia, como eu conversava com o Diegão, o nosso grande professor Witt, calcário é dolomítico e não enche o saco. Bom, nós entendemos a importância do magnésio para altas temperaturas. O magnésio é o átomo central da molécula da clorofila. A molécula da clorofila ajuda a transformar a energia luminosa em energia química, que diminui a temperatura do dossel da planta. Também, substâncias antioxidantes, como por exemplo a superóxido dismutase, têm a sua produção aumentada com plantas com bom suprimento de magnésio, o que nos entrega, no fim da linha, maior resistência ao estresse térmico. Não é isso que nós queremos? Então, bons teores de magnésio. Qual a forma mais barata de levar magnésio? Claro, o calcário. Agora, um assunto que eu gosto muito, e esse assunto, confesso que me alegra e me motiva bastante entender e aplicar isso nos agricultores, que é a fixação de carbono no solo. Se você fala para qualquer leigo que não entende de agricultura, que tem mais carbono no solo do que nas árvores, ele vai falar assim, nossa, eu não sabia. Então é possível colocar carbono no solo e solucionar problemas climáticos, ganhar mais dinheiro e melhorar o seu ambiente produtivo. Como? Química, física e biologia. Então esse trabalho, por exemplo, que está no livro do Henri Sacco e do João Dantas, mostra que um solo onde foi incrementado carbono e esse solo tinha bons teores de cálcio, magnésio, fósforo e nitrogênio, esse solo com bons teores químicos teve uma capacidade de fixar carbono maior do que um solo desequilibrado quimicamente. Então uma calagem, uma adubação vai ajudar na fixação de carbono. Agora um trabalho relativamente recente, que eu vi em uma palestra do professor Cimélio Bayer, que mostra a importância de você ter gramíneas e leguminosas dentro do seu ambiente produtivo. Por quê? Gramíneas, relação CN mais alta, resíduo menos lábio, vai entregar mais matéria seca, ótimo. Tem gente que fala que é só isso. Sim, isso é importante. Leguminosas,
vai te entregar a relação CN mais baixa, um resíduo mais lábil, decompõe mais rápido, some a palhada. Some a palhada. Mas o que resulta disso? O que resulta disso é a atividade biológica, que lá no fim da linha vai aumentar a conversão, a taxa de conversão de material orgânico e matéria orgânica. Então a casadinha perfeita, gramíneas e leguminosas no seu ambiente produtivo, é isso que vai fazer você mudar de patamar. O que vai fazer você mudar de patamar? Botar carbono no solo também. Adubação orgânica de qualidade. O que é adubação orgânica de qualidade? É esterco? Será? Quantos tipos de adubação orgânica existem? Esse trabalho mostra que as barrinhas menores é esterco, baixo potencial de incrementar carbono no solo, baixo potencial de incrementar matéria orgânica no solo. Já um composto orgânico, um material que foi trabalhado, tem um potencial de incrementar carbono no solo muito maior. Por quê? Porque ele é um 4 em 1. Como assim 4 em 1, Bigode? 4 em 1 por quê? Ele é um pré-biótico, ele vai entregar o alimento perfeito para a biologia do solo prosperar. Ele é um probiótico, ele vai entregar grandes cargas de micro-organismos benéficos, que vai aumentar a conversão de material orgânico em matéria orgânica. Ele é um adubo orgânico estruturante, com altos teores de ácido húmico e ácido fúvico. E ele também é um adubo mineral. É um 4 em 1 que entrega incremento de carbono no solo. Agora, estudando vários professores, eu cheguei numa dinâmica que eu ainda não vi nos livros, mas que eu achei que faz sentido colocar dessa forma, que é a seguinte: a pirâmide do incremento de carbono no solo, a pirâmide do incremento de matéria orgânica do solo, o que tem que ter nessa pirâmide? Esse aqui é o caminho para aumentar o teor de carbono do solo. Volume de raízes, por quê? Material orgânico debaixo do solo, a taxa de conversão e de fixação em matéria orgânica é muito maior, além de criar galerias, etc. Volume radicular. Biodiversidade. Quando eu tenho mais micro-organismos e micro-organismos mais biodiversos, eu aumento a minha taxa de conversão de matéria orgânica, de material orgânico, em matéria orgânica. Como eu tenho biodiversidade? Com diversidade de plantas e de exudados. Química e estrutura física. Por que química? 0 a 20. Quanto tem de solo 0 a 20? 2 milhões de quilos? Tá certo, Diego? 1% de 2 milhões? 20 mil quilos? Tá certo, Diego? 1% de matéria orgânica. Quanto de carbono tem na matéria orgânica? 60%. 12 mil quilos de carbono por 1% de matéria orgânica. A matéria orgânica se estabiliza no solo, uma relação CN mais ou menos 12 para 1. Então eu vou precisar de 1000 quilos de nitrogênio. Saldo de nitrogênio no sistema vai te ajudar a ter matéria orgânica. E claro, material orgânico, ambiente tropical, consome muito carbono. Preciso de quê? 15, vamos trabalhar com 15 toneladas de matéria seca depositada por hectare. Tudo isso vai ajudar você a caminhar esse caminho. Agora, de certa forma, eu quero fazer uma provocação. Por que provocação? Onde eu vou, qual que é a sua meta de cálcio na CTC? 60%? Qual é a sua meta de magnésio na CTC 0 a 20? 20%? Qual a sua meta de potássio? 5%. Ok, maravilhoso. Parabéns. Tem que fazer isso mesmo. Agora, entendendo que a matéria orgânica tem essa grande contribuição para a CTC, eu pergunto aos senhores e às senhoras, qual é a sua meta de matéria orgânica? Poucas vezes eu vi um agricultor, um engenheiro agrônomo, trabalhar com meta de matéria orgânica. Sendo que é o fator que influencia química, física e biologia, que vai te entregar resiliência, capacidade de reter água. Eu não tenho onde eu quero chegar em matéria orgânica nos próximos 5 anos. Precisamos ter meta de matéria orgânica. Faz sentido? Bom, partindo aqui para o final, o trabalho que o Getap faz é fantástico. Ele incentiva os agricultores, os produtores de milho, a produzir mais. E quando eu produzo mais, onde estava aquela riqueza que foi gerada naquele mesmo 1 hectare que agora produz mais? É geração de riqueza. Quando você gera riqueza, a roda da economia gira. E tem outra coisa que acontece quando você produz muito na mesma área. Tem o efeito poupa-floresta. Você precisa abrir menos áreas. Então esse é o caminho. Aumento de produtividade de forma sustentável. E aí eu pergunto para os senhores, o Brasil está fazendo isso? O Brasil está fazendo esse caminho? Está caminhando esse caminho? Bom, não sei. Vamos ver comigo aqui?
Líderes em uso de controle biológico. Líderes em uso de bioestimulantes. Líderes mundiais em uso de biofertilizantes. Líder mundial no cultivo mínimo do solo. Líder em uso de fertilizantes, liberação gradual. Líder em uso de plantas de cobertura. E aí, será que tem algum país do mundo com moral de vir aqui criticar nosso agronegócio? Eu acho que não. Isso significa que a gente não tem que melhorar? Também não. Temos um caminho grande para traçar, para seguir, para potencializar. Esse é o nosso propósito no IBA, no Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável e na Libertas. E nós já estamos trilhando esse caminho. Agora, para finalizar, eu tenho 40 segundos, eu acho que eu consigo finalizar com esse tempo. Esse cara aí que escreveu essa frase, John Nash, campeão do Prêmio Nobel. Tem um cara também chamado Adam Smith. Esse John Nash estava no bar com os amigos dele, e aí chegou um grupo de meninas. E eles se interessaram principalmente por uma que estava lá, uma loira. E aí os amigos falaram, eu quero a loira. O outro falou, não, eu quero. O outro falou, eu quero. E aí, um dos amigos citou Adam Smith. E ele falou, se cada um buscar o que é melhor para si, o que é melhor para o grupo acontece. O pai da economia moderna. Ok? Mas Adam Smith teve uma sacada. Na verdade, John Nash teve uma sacada. E ele falou o seguinte, não, porque se todo mundo quiser a mesma, as outras vão ficar ofendidas e ninguém vai ficar com ninguém. Agora, se a gente entender que cada um pode gostar de uma e cada outra pode gostar de um, nós podemos, todo mundo aqui, sair daqui namorando. Ou seja, quando nós pensamos no nosso próprio bem e no bem do todo, o todo sai beneficiado. Por isso o agricultor que faz agricultura regenerativa tropical, ele está pensando nele, ele ganha mais dinheiro, ele fica mais resiliente, ele depende menos do clima. E ele também faz um bem para a sociedade. Então eu queria aqui finalizar dizendo que sim, o nosso agronegócio é sustentável e também temos um caminho grande para seguir rumo à prosperidade do nosso país através do agronegócio sustentável. Muito obrigado. Palmas para o Augusto.